Deus abençoe a cada ouvinte que me ouve através deste meio de comunicação. É mais uma vez uma alegria imensa poder falar-vos acerca do reino de Deus aos vossos corações, com o tema És tu, homem de Deus? E antes de entrarmos na palavra do Senhor, eu gostaria que ouvisse um pequeno hino para o vosso elevo espiritual. Deus abençoe o seu coração, Deus visite e lhe conceda um domingo abençoado, repleto das bênçãos do Senhor. Sou feliz viajando de carruagem. Sou feliz com meu príncipe nessa viagem. Sou feliz viajando de carruagem. Sou feliz com meu príncipe nessa viagem. Vou conservando a paz, cultivando o amor. Vou enchendo de flores a carruagem do meu grande amor. Sou feliz viajando de carruagem. Sou feliz com meu príncipe nessa viagem. Vou subindo montanhas. Vou rompendo fronteiras. Meu amor é mais forte que as águas das cachoeiras. Sou feliz viajando de carruagem. Sou feliz com meu príncipe nessa viagem. Aleluia! Deus abençoe o vosso coração. É mais uma vez um privilégio enorme vos trazer um pouquinho da palavra do Senhor aos vossos corações. E antes que leremos em 1 Reis 13, uns 3 versículos, né? Lá no, que diz a morte do profeta por um leão, né? E antes de lermos um pouquinho ali acerca do que a palavra do Senhor nos fala, gostaria de ler na mensagem Dedicação do Edifício ao Senhor, que diz assim: Deus, permita que isto penetre profundamente nos corações. A palavra de Deus não tem o direito de ser pregada por uma boca impura. Que coisa, né, irmãos? Não deveria ser pregada pela boca de um homem que diz que Jesus Cristo foi uma coisa outrora. Antiquada, antiga, né, irmãos? E agora é outra. Na moda hoje, né? E muitos dizem, não há mais cura. Ele não é o mesmo, né? Mas o nosso Deus permanece o mesmo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Deve ser pregada pelo poder do Deus vivo, através de lábios santificados e dedicados ao serviço do Senhor. Que estas cinzas, as águas da separação, sejam guardadas no lugar santo. Nenhum crente que invoca o nome do Senhor Jesus, que confessa como Salvador, deve fazer qualquer coisa do mundo. E nós vemos o contrário, né, irmãos? O que nos orienta? Nenhum crente que invoca o nome do Senhor Jesus, que o confessa como Salvador,
que ele deve fazer, né? Deve fazer, ele não pode fazer qualquer coisa do mundo. Ele tem que ser diferente do mundo, né? Nenhum crente que invoca o nome do Senhor, se o fizer, deve arrepender-se rapidamente, porque essas palavras das águas da separação devem ser guardadas num lugar santo. Há uma separação. Há uma diferença daquele que serve a Deus do que não serve. Se for igual, há algo errado, né, irmãos? Porque há uma águas de separação, há algo que nos separa. Nós não podemos igualar como o mundo, como vemos as nossas igrejas modernas, parecendo com o mundo. Irmãos, há uma divisão, há uma separação. Aleluia. Manuseadas com as mãos limpas. A palavra do Senhor tem que ser manuseada com mãos limpas. Nenhum homem tem o direito de pregar o evangelho sem antes ser santificado dos cuidados e coisas deste mundo. Ele tem que ser separado, né, das coisas deste mundo. Se confessamos a Jesus Cristo, temos que ser diferente, estarmos na contramão deste mundo. Irmãos. E agora gostaria de ler em 1 Reis, que diz assim, como tema, és tu, homem de Deus? E a palavra em 1 Reis 13, 17 diz assim, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Esta é a palavra do Senhor. Será que estamos ouvindo realmente a palavra do Senhor ou a palavra dos homens? Porque a palavra do Senhor diz, todo homem seja mentiroso, toda palavra do homem seja mentira, e a minha a verdade. E muitos estão sendo conduzidos pela palavra do homem, dizendo-se ser servo de Deus, dizendo ser homem de Deus, mas contrário à palavra do Senhor. Porque foi perguntado aqui no 14, e foi atrás do homem de Deus, achando-o assentado debaixo de um carvalho. Disse-lhe, és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? E ele lhe disse, eu sou. Que coisa, né, irmãos? Quantas pessoas se intitulam homem de Deus? Ser profeta, ser apóstolo, ser bispo, ser diácono, ser evangelista. Tens tu obedecido à voz do Senhor? Porque este se dizia homem de Deus, e foi-lhe requerido, foi mandado pela palavra do Senhor algo para que ele não voltasse atrás, para que ele cumprisse o que Deus lhe disse. Irmãos. E hoje também é da mesma forma. Deus nos prometeu, Deus nos enviou um profeta, Deus nos falou através de um profeta. A sua palavra, temos ficado com ela ou temos ouvido a outros? Como este que deu ouvidos a outro. E ele lhe disse também, 18, também eu sou. Quantos outros aparecerão diante de você e dizer, também sou profeta, também sou cooperador, também sou evangelista, também sou bispo, tenho minha credencial, tenho minha carteirinha, sou isto, sou aquilo. E aqui ele disse também, mas contradizendo o que Deus diz para não fazer. Quantas pessoas hoje se diz homem de Deus? Mulheres que têm confessado a Jesus Cristo, mas não se portam como verdadeiras santas de Deus, como verdadeiros filhos de Deus, onde Deus o manda não fazer certas coisas e eles fazem por arrazoamento, por o mundo moderno na qual estamos vivendo. Novamente o 18, e ele lhes disse, também o sou,
profeta, como tu és um anjo, como tu e um anjo me falou, por ordem do Senhor. Irmãos, ali havia também lá atrás 400 profetas, mas havia o Micaías que ouviu de Deus, diretamente de Deus, não para favorecer o rei, como muitos favorecem ao governo, ao Estado, à população, à mídia. Não, né, irmãos? E ali os 400 profetas falaram só coisas boas ao rei. Vai, serás bem sucedido. Mas houve o Micaías, que tinha direto recebido de Deus. Hoje há também um pequenino grupo que tem recebido uma mensagem vinda do céu, que é contrário a este mundo, anda contrário às coisas deste mundo. Por isso ele nos orienta a ser pessoas consagradas, separadas, águas da separação, contrário ao mundo. Porque hoje se vê um mundo totalmente envolvido com as coisas do mundo. Como eu disse esses dias para trás, não faz mal, o que tem? Posso cortar meu cabelo, posso vestir como homem, uma mulher se vestir como homem, um homem se vestir como mulher. Seus traços de marica, como diz nosso profeta. Irmãos. Mas Deus ainda fala ao seu povo audivelmente. E ele falou a estes que eras homem de Deus. Mas chegando ali houve um confronto. Haverá confrontos na nossa vida. Pessoas que nos confrontarão, dizendo que somos hereges, que somos falsos, que como fez ali o diabo a Eva, certamente tu não morrerás, porque tu verás, né? Tu terás sabedoria, tu serás igual a Deus. É isso que o diabo quer. É colocando, como diz a palavra do Senhor, aquele que tiraram um tio, um jota, também lhe será tirado a parte da árvore da vida. E é isso que o diabo tem colocado diante de nós. Alguns acréscimos, algumas coisas para que nós voltemos às fábulas, aos rituais. Irmão, 18. E ele diz, também eu sou profeta, como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E a palavra que diz, porém, mentiu-lhe. Irmãos, há muitos em nome do Senhor que está a mentir acerca da palavra do Senhor, que está como aquele papagaio, não faz mal, o que tem? Não faz mal, o que tem? Faze isto, é o Senhor que me falou. E a palavra do Senhor diz assim, porém, mentiu-lhe. E assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Quantos se dizem homem de Deus estão fazendo as pessoas voltarem a credos e dogmas, voltarem ao mundanismo, e suas igrejas estão mornas, frias, formais. Irmãos, estão mais piores do que o mundo. Quantas denominações estão piores do que o mundo? Eram pessoas da santidade, eram pessoas que viviam vidas separadas, consagradas. Por isso nós temos uma mensagem que diz, o homem só pode pregar o evangelho quando ele encontra a Deus na sarça ardente, que ele sabe de fato quem é Deus e quem o enviou. Por isso Isaías podia desafiar os 400 profetas de Baal, porque ele sabia que o Deus do céu responderia com fogo, como ali respondeu com fogo e queimou todo o altar. Irmãos. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs em cima do jumento, levando consigo. Assim veio o velho profeta
a cidade para o chorar e enterrar. Por ouvir a mentira. E como temos aprendido nesta manhã, né, irmãos? Fugindo-se da responsabilidade. Estamos comprometidos com o quê? Será que estamos comprometidos com a mensagem do céu? Será que temos nos mergulhado, nos doado a palavra de Deus? Como até gostei muito da expressão hoje, ou só estamos nos tornozelos, ou no joelho, ou entramos de fato em águas profundas. Aleluia, porque Deus quer que nós entramos em águas profundas, que nós realmente tomemos uma responsabilidade. Como ele expressou lá, como um moço e uma moça tomam a responsabilidade de aceitar aquela moça em casamento, aquele moço, aquela moça, aquela moça, aquele moço, a responsabilidade do lar, de criar seus filhos. Em tudo nesta vida tem que haver responsabilidade, mas muitos hoje estão fugindo de suas responsabilidades. Muitos homens, muitos pais de família, muitos esposos, muitos pastores e vários títulos, né? Não é só pastor, bispo, né? Porque eles gostam de apresentar a sua carteirinha. Eles gostam de eu sou, né? Profeta de Deus, eu sou bispo, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou. Irmãos, mas de fato és tu homem de Deus? Tem tido a responsabilidade de pregar somente o que a palavra de Deus ensina? Porque em Atos 2,38, em Mateus, Jesus ordenou que batizassem em nome, não disse nomes, ele disse em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome. E Pedro, obedecendo por revelação divina, ele diz: varões e irmãos, sejais, pois, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso, em Atos 2,38, ele pregou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor. E qual que é o nome do Senhor? Qual é o nome do seu Deus? Você não sabe nem qual é o nome do seu Deus? Pai. Eu tenho um pai. Filho. Hoje sou pai e tenho um filho. Espírito, e em mim há um espírito. Porém, meu nome é Luiz Henrique Martins. E o nome de nosso Deus é Senhor Jesus Cristo. E Pedro, pela revelação, os batizou a todos em nome do Senhor. Irmãos, por isso nós não vemos nenhuma pessoa sendo batizadas em títulos. Pai, Filho e Espírito Santo. Todos foram batizados em nome do Senhor. Irmãos, todos obedeceram o chamado de Deus. Todos assim, que realmente foram chamados por Deus. Porque sempre, em todo tempo, em todas as eras, houve falsos profetas, falsos pastores. Por isso, no nosso tempo não é diferente. Sempre haverá confrontantes, pessoas sem responsabilidade, sem zelo pelas almas. Como disse Paulo, estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Essas pessoas têm o prazer de levar as pessoas ao inferno, a contradizê-las. A palavra de Deus não tem nenhum pingo de responsabilidade. E diz mais: quem deu crédito à nossa pregação? Sempre haverá pessoas na sua frente que contradizerão a palavra do Senhor e te dirão, não para ir para frente, nunca vai levar você para frente, sempre vai voltar você para trás. Quantos entre nós estão voltando para as denominações? Quantos de nós ouviram comichões nos seus ouvidos? E em vez de prosseguir avante, olhando para o autor e consumador da nossa salvação,
deram ouvidos a profeta, a pastores que mentem a respeito da palavra de Deus. Este é o tempo de nos abraçarmos com todas as nossas forças entre a vida e a morte e ficarmos com a palavra do Senhor. Não ficarmos ouvindo, não faz mal o que tem. Ah, é um falso profeta. É uma heresia, é isto, aquilo. Não, irmão. Se você ouviu de Deus, aleluia, audivelmente, se você teve uma experiência, se você vive uma vida santificada, lavada e redimida pelo sangue do Senhor, águas da separação, se você está no lugar santo, não saia daí, aleluia, porque daí é para a glória. Permaneça na palavra do Senhor, fica firme, não dê ouvidos a espíritos, não dê ouvidos a homens covardes, sem responsabilidade, querem só dinheiro, não zelam por vossas almas, como que darão conta delas, como temos aprendido a sangue nas mãos, e estão como na porta das ovelhas e não deixam elas entrarem nem saírem, e as levam ao matadouro. Mas ao matadouro um só já foi, Jesus Cristo, em nosso lugar. E escancarou o céu para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ele o caminho, seguiu. Se ele falar não coma, não beba. Não coma e não beba. Não faça como este aqui, que deu ouvido a outro que dizia ser também profeta, que dizia também ser pastor, que dizia ser auxiliar, que dizia ser cooperador, que dizia isso, aquilo. Eu tenho a minha credencial. E não é bem assim, não, irmão. Ah, você pode comer, pode beber. Não faz mal, o que tem? E daqui um pouquinho vai ele de volta. Ele foi numa jumentinha vivo. E daqui um pouquinho vai ele de volta, morto numa jumentinha, para ser enterrado por não ouvir o que Deus disse. Não faça! Não volte pelo mesmo caminho. E ele morreu, porque voltou pelo mesmo caminho. Queime todas as pontes atrás de você. Não volte para o mundo e as suas concupiscências. Há um atrativo, há algo que está atraindo este mundo, que não leva a Deus, a não ser as coisas do mundo. Mas você permaneça sendo atraído pelo grande imã, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e a sua vontade. Que Deus agracie o seu coração. Deus continue visitando. Eu não preciso assim facilitar muitas coisas. Há muitas coisas às vezes no nosso coração que a gente quer expressar, mas você é um cristão. Você sabe o que é as coisas de Deus e o que não é as coisas de Deus. A necessidade de não fugirmos da nossa responsabilidade, de quem nós somos. Deus requer isto de nós, e que sejamos verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros homens e mulheres de Deus, cheios de sua glória. Que Deus abençoe o seu dia, seu final de domingo, um bom começo de semana a todos vocês. Que Deus continue agraciando o seu coração e que Deus amplie essa palavra em vosso coração. Eu poderia ficar o dia, a noite toda falando concernente a esta palavra do Senhor, vos orientando, vos pregando a palavra do Senhor, que é uma palavra não fácil, dura, irmãos, mas que nos posiciona, que nos leva a novos céus e nova terra. Que Deus continue agraciando o seu coração. Que Deus te abençoe ricamente. Deus abençoe cada um. Pai amado, abençoa meu ouvinte através deste meio de comunicação. Que cada um que ouviu estas humildes simples lives seja agraciado, seja visitado, seja fortalecido
conhecido. Porque esse é o nosso desejo, é o nosso intuito de trazer a tua palavra, para que as pessoas cada dia mais se firmem em ti e caminhem nos teus caminhos. Abençoa cada um, ó Pai, concede a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, em nome do Senhor, em felicidade, em prazer, servindo e adorando ao Senhor. Deus abençoe a cada um. Vai meu abraço a todos que me ouviram e a todos que me ouvirão através deste meio de comunicação. Vai a paz do Senhor ao seu lar, à sua casa. Fiquem todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador.